E aí, senhores, vamos para o nosso segundo módulo falar um pouco sobre o evento de desastre do furacão Katrina, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais, ter um panorama desses eventos que não ocorrem aqui no Brasil, né? Nessa magnitude que acontece nos Estados Unidos, mas você também tem que entender um pouco, principalmente, senhores, para ter a percepção do estrago que esse tipo de estrago é uma palavra um pouco inadequada. Na verdade, a gente tem que falar que são os danos e os prejuízos. Os danos humanos, né? E aí o danos humanos está ligado aos desabrigados, desalojados, enfermos, os mortos. E os danos e os prejuízos ligados à questão econômica, né? E ambiental também, tá? Então vamos lá, começar aí para você ter essa percepção. Bem, o furacão Katrina aconteceu em 2005 em Nova Orleans. Ele nasceu como uma tempestade tropical e foi ao longo do tempo evoluindo aí em função, é, em função sabe que na verdade pressão atmosférica, né, movimento de massa, né, pressão, no caso aí a grande concentração de vapores de água na região, né, o movimento de massa, também a questão da pressão atmosférica, isso tudo influencia aí e fez com que esse tipo de evento, que começou com uma chuva intensa, pôde evoluir, então, chegar aí ao fenômeno que chama de furacão. Segundo a literatura, ele chegou aí a alcançar a ultrapassar, na verdade, uma velocidade de mais de 280 quilômetros. E aí eu pergunto para você, futuro técnico de defesa civil e futuro profissional da área, como eu devo agir nisso? O estudo de caso é para você ter essa percepção. O risco, ele existe, o perigo, a ameaça, ele existe, o perigo, ele existe, sim. Ele é um risco, sim ou não? Eu vou considerar ele risco quando ele expõe uma comunidade, quando uma pessoa está exposta àquela ameaça, e geralmente essa pessoa não tem capacidade de suportar esse evento e, consequentemente, vai sofrer. E aí eu tenho a questão do risco, né? Porque tem a consequência. Eu tenho a vulnerabilidade e a consequência ligada àquela ameaça. Ela existe, tá bom? Então, se não tivesse nada na rota do furacão Katrina, provavelmente não teríamos. Isso aí seria apenas um evento natural. Mas como existiam pessoas na rota e muitas dessas pessoas não tem uma casa que suporta esse tipo de velocidade, tem pessoas que não têm condições, não têm abrigo subterrâneo, então essas pessoas estão expostas a esse evento e, consequentemente, vão sofrer com isso. E aí é considerado, então, como um grande desastre, tá bom? Então perceba que eu tenho que fazer essa relação também do conceito da ameaça, que é o furacão, mas ele passa a ser um evento considerado como um evento extremo, né? Mas ele vai ser considerado como um risco se tiver pessoas expostas a esse fenômeno. Aqui eu tenho fotos emblemáticas do processo de formação do Katrina, a rota que ele fez até chegar em Nova Orleans e algumas consequências, né, desse fenômeno aí extremo, que no caso os danos, prejuízos aqui, muitas pessoas desabrigadas, pessoas desalojadas, morte, casas destruídas e outras coisas que com certeza ocorreram aí durante esse evento. Ele foi considerado como um evento de magnitude de categoria 4, né, na escala de furacões, na verdade categoria 5 na escala de furacão, mas ele nasceu como uma tempestade tropical, tá bom? E aí eu pergunto, por que realizar estudos de caso em emergência e desastre? Para você começar a pensar nas ameaças que o teu município está exposto, ou que você está exposto, ou como a comunidade está exposta, qual é a vulnerabilidade dessas pessoas e qual é a exposição dela a essas ameaças. E trazer para o outro lado da balança a questão
de como você vai atuar. Qual é a capacidade que você tem para atuar nesse tipo de evento, né? E por consequente, eu vou trazer, quando eu amplio a capacidade de enfrentar esses fenômenos que a gente viu até agora, eu vou ampliar a minha resiliência. Então, eu estudo esse tipo de evento para poder entender as ameaças, perceber as ameaças, quem são as pessoas que estão vulneráveis a essa ameaça e quanto elas estão expostas e quanto eu vou ter realmente de danos e prejuízos se um desses eventos ocorrer, tá bom? E aí, tendo essa percepção, eu vou então conseguir entender a capacidade de atuação, a minha capacidade de atuação, ou o município, ou o estado, né, frente a esse evento, se ele ocorrer. Ampliando a minha capacidade de atuação, né? Aí quando eu digo a capacidade, por exemplo, treinamento para esse tipo de evento, como eu vou poder enfrentá-lo, quando eu correr, para onde eu vou me deslocar, ou seja, eu vou estar preparado para ele, de todas as formas, né? Se acontecer uma chuva intensa, alagar tal bairro, como é que eu vou fazer a mudança? Como é que eu vou tirar aquelas pessoas, para onde eu vou levar aquelas pessoas? Eu vou construir abrigos ou não? Então, eu começo a entender a minha capacidade de atuação e aquela pessoa tendo a noção e a percepção daquele fenômeno, daquele risco que ela está exposta, ela vai ter, então, maior resiliência. Para isso que a gente estuda, então, os casos de emergência e desastre e, automaticamente, amplia aí o conhecimento sobre proteção e defesa civil, ok? Aqui eu estou trazendo também essa visão para que, quando eu vou entender um pouco desse furacão Katrina, né, é entender como eu vou fazer a gestão, né, a gestão desse risco e o gerenciamento do desastre quando ele ocorrer. Eu vou fazer uma gestão corretiva, eu vou fazer uma gestão prospectiva ou uma gestão compensatória, né? A corretiva, por exemplo, tem um foco na redução e na mitigação dos riscos. A prospectiva tem um foco na prevenção. E a compensatória tem um foco no gerenciamento dos riscos residuais para reforçar o que é a resiliência. Então, é fundamental que nós, sociedade, possamos entender esses eventos e, a partir daí, olhar para o ciclo da gestão do desastre, né? E trabalhar aqueles eixos lá, né? Os eixos da ameaça, vulnerabilidade, exposição, resiliência e capacidade. Aqui eu trago umas fotos. Aqui é de Paragominas, aqui é de Xinguara e aqui é de Paragominas também, que foram resultados aí desses eventos adversos, tá? E aí, por que eu trouxe ele? Porque, na verdade, o furacão Katrina, ele trouxe grandes prejuízos, sim. Muitas pessoas mortas, casas destruídas, e ele é um evento do tipo hidrológico. E esse aqui também são do tipo hidrológico, ok? Entender também o furacão Katrina é entender que o cenário de risco, tá? Orleans é uma cidade que tem grande possibilidade de ocorrência desse tipo de evento? Sim. Então eu tenho que fazer o quê? O monitoramento. Eu tenho que gerar os alertas, né? Para a comunidade por onde ele vai passar, eu tenho que gerar os alarmes, seja de sirene, telefone, WhatsApp, SMS. Tem que ter rotas de fuga, abrigo, tem que providenciar socorro, assistência, né, à comunidade atingida e o restabelecimento. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu estudo os casos de emergência e de desastre para eu começar a pensar no monitoramento, no alerta, no alarme, como eu vou fazer a fuga, como eu vou conseguir abrigo, os socorros que são necessários, as assistências, o estabelecimento. Ou seja, eu entendo o fenômeno, eu entendo a ameaça, eu entendo o risco, eu entendo a vulnerabilidade, eu entendo a exposição, olho para a minha capacidade de atuar naquele tipo de evento e me torno mais resiliente. Por quê? São fenômenos naturais e geralmente o homem está no lugar que ele não deveria estar.
ou então ele não tem capacidade pela sua infraestrutura, construção, de suportar esse tipo de evento, mas eles sempre ocorreram, ok? Então, para isso que eu estudo aí os casos de emergência, e no caso do Katrina, foi muito latente essas fases, foi muito perceptíveis essas fases de monitoramento, alerta, alarme, e de fuga, de socorro, porque os danos e prejuízos foram, pela magnitude do evento, foram até razoáveis, diga-se de passagem, segundo a literatura. Então, conhecer esses desastres, especial do furacão Katrina, eu tenho conhecimento do risco, eu vou passar a monitorar esse risco, eu vou comunicar esse risco e vou ter, então, ampliado a minha capacidade de resposta. Esse a gente chama de sistema de monitoramento e alarme. É isso que faz com que os danos e prejuízos sejam reduzidos durante a ocorrência desse tipo de evento. No caso aqui do furacão Katrina. E isso a gente vai ver nos estudos de caso lá na frente, de Barcarena e de Paragominas, tá? Esses eixos que a gente chama, ele na verdade serve para a gente entender o que a gente tem que fazer. Porque o evento ele vai ocorrer. Ele às vezes é sazonal. Por exemplo, aqui no estado do Pará nós estamos passando pelas chuvas intensas. Eu tenho que fazer um sistema de monitoramento, de alarme e de alerta, para que as pessoas possam enfrentar o perigo, né? Enfrentar aquela ameaça, enfrentar aquele evento, tá? E por isso eu tenho que conhecer ele, eu tenho que saber como monitorar, eu tenho que saber como comunicar ele às pessoas que estão expostas ao fenômeno. E, claro, eu tenho que ter de forma clara, programada, institucionalizada, afinada a minha capacidade de resposta. Ok? Vamos lá. Beleza. Então daqui a pouco a gente vai para o nosso módulo 3, que a gente vai começar no estudo de casos do estudo caso emergência número 2, no módulo 3, que é a ocorrência da Hidroalunorte Barcarena. A gente se vê daqui a pouco.